Hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo. Vamos falar sobre o medo e como ele impacta as nossas vidas. Não sai daí! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Literanálise. Eu sou Daisy e é sempre um prazer estar aqui compartilhando coisas com vocês, conversando e tudo mais. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo nesse retorno do Literanálise para o YouTube. Ainda não voltei para o Instagram, mas logo mais eu preparo isso e aviso vocês por aqui. Mas já vou logo pedindo para você se inscrever, deixar teu like, compartilhar com outras pessoas, para que a gente continue crescendo, e gratidão a cada um dos inscritos que já voltaram para cá. Obrigada mesmo. Hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, O Sentido do Medo, como os medos se instalam e como eles podem ser transformados, da Verena Cast. O livro sai pela editora Vozes e ele tem 292 páginas. É uma brochura com uma mancha bastante confortável de ler, é um tema bastante complexo. E, gente, já deixando aqui de cara para vocês que eu gostei muito do livro, acho ele importantíssimo, mas a tradução poderia ter sido melhor. Acho que aqui tem algumas frases que não ficaram muito compreensíveis, ou talvez uma revisão melhor, mas também não é nada que impeça do conteúdo chegar até você. A autora, Verena Cast, é uma senhora, né? Ela nasceu ali na Suíça, ela já está com 80 anos, é psicóloga clínica e ela também lecionou psicologia na Universidade de Zurique e no Instituto Jung. Ela possui diversos livros publicados sobre emoções, interpretação dos contos de fadas, interpretação dos sonhos, mas esse foi o meu primeiro contato com a autora. Gente, eu estava passeando pela livraria quando eu me deparei com esse livro e eu comecei a folheá-lo um pouco e eu tinha certeza que ele fazia super sentido para mim, que eu queria trazer para casa, que eu queria ler, e meio que cheguei em casa e já comecei a ler, claro, aos pouquinhos. É um livro complexo, um tema que a gente precisa refletir sobre, então não foi uma leitura tão rápida assim. Mas refletir sobre o medo, sobre a angústia, como que a gente substitui incertezas por certezas para sair de uma espiral de medo que acaba impactando os nossos relacionamentos, a nossa autoconfiança, a nossa vida de uma forma geral, é algo que particularmente me interessa muito. Eu sou uma pessoa bastante medrosa. A maioria das pessoas que me conhecem pessoalmente dizem: Daisy, você é uma pessoa tão forte, uma pessoa tão segura, transmite tanta confiança. E, gente, talvez isso tenha sido uma personagem, uma máscara que eu criei ao longo dos anos para poder lidar com o meu medo e essa interação com o mundo, com as pessoas. Mas a verdade é que eu já tive, inclusive, síndrome do pânico. Não cheguei a ficar isolada e trancada dentro de casa, porque rapidamente eu busquei ajuda, e eu acho isso super importante. Você que talvez esteja passando por algo parecido ou que já passou no passado, terapia é o melhor remédio, gente. Para mim, pelo menos, fez todo sentido, me tirou de um momento de crise bastante importante. Por outro lado, foi o que eu falei para vocês, eu também reconheço que internamente eu tenho uma coragem que me ajuda a fazer as coisas apesar do medo. Eu lembro uma vez, gente, que eu era gerente executiva de uma empresa bastante grande, e eu estava em Curitiba, liderando ali o escritório deles naquela região, e eu fui dar uma entrevista na Globo, na Rede Globo local, agora me falhou o nome da rede da Rede Globo ali do Paraná. E eu ia entrar ao vivo no Jornal da Manhã, que tem uma super audiência, e tinha toda uma expectativa da empresa sobre a minha performance, obviamente, e não teve nenhum tipo de preparação. E eu lembro que quando eles me disseram que eu entraria em segundos ao ar, eu pensei: eu vou vomitar, eu vou desmaiar, eu não vou conseguir falar nada. Mas depois a coisa super caminhou. Talvez eu tenha, pelo nervosismo, usado muitos vícios de linguagem. Essa ficou como a minha percepção depois, mas muita gente disse: Daisy, nem reparei que você estava nervosa. Então isso, gente, é uma característica minha. Eu acabo fazendo as coisas apesar do medo, eu dou minha cara a tapa, mas nem sempre foi assim. Você já parou para refletir sobre o que alimenta os teus medos? E, por outro lado, o que te motiva a vencê-los?
É mais ou menos isso que a Verena Castro vai tratar no livro. O medo, gente, é um sentimento básico, todos nós temos. E ele é um sentimento bastante importante, porque ele ajuda a nossa preservação. Se não houvesse o medo, talvez o Homo sapiens não tivesse sobrevivido a tantas intempéries. Nos prepararmos para fugir ou para atacar, dependendo da situação que a gente está vivendo, é super importante. E isso colabora para o nosso senso de preservação e efetivamente para a nossa vida. O problema é quando esse medo acontece em demasia, quando o tempo todo nós estamos esperando que algo ou alguém nos ataque. Porque isso nos coloca numa espiral de tensão tal que vai acabar influenciando os nossos relacionamentos, a nossa autoconfiança, a nossa saúde. Por exemplo, é muito comum pessoas que têm síndrome do pânico, pessoas que têm o medo ali desmesurado, ele está em demasia, sentirem dores no corpo todo. E aí você vai ao médico, você diz que você está com uma dor generalizada e com exames não se pega o que está acontecendo, né? Então, isso é uma forma, que um exemplo de como o medo pode, inclusive, ter uma influência muito negativa sobre a nossa saúde. Em seu livro, a Verena, ela nos instiga a não fugir do medo, mas olhar esse medo de frente, essa angústia de frente, e entender o que o medo está querendo de nós. Na página 74, ela vai dizer o seguinte: o que a angústia quer de mim? Pois não existe apenas a experiência da restrição ou limitação pela angústia, existe também a experiência do desafio, pois toda angústia quer algo do ser humano referente a essa identidade. Ela está falando sobre a construção de uma identidade segura em cada ser humano. É uma pergunta produtiva. A angústia quer que eu adquira algo novo na minha vivência própria, na minha autoexpressão, na minha autodeterminação, no meu valor próprio. Ela quer que eu ouse algo, que eu arrisque algo. Ou, para formular a pergunta de outra forma, o que eu perco quando me rendo à angústia? Qual é o passo de desenvolvimento no contexto da minha identidade que se esconde por trás da minha angústia? Então, gente, é isso. Ela nos indica a não fugir desse medo, dessa angústia. Muitas vezes a gente compra em demasia, a gente se envolve com pessoas em demasia e depois quebra a cara, porque a gente não quer olhar uma angústia, um medo, e a gente busca paliativos. O que ela nos sugere é um caminho oposto, é olhar esse medo de frente, conversar com essa angústia, entender o que ela quer de nós. Ao longo do livro, ela também vai explorar os diversos vieses do medo. Aqui no sumário, a gente encontra fantasias de medo, sua influência sobre a nossa vivência, gatilhos do medo, ameaça e risco, expressão do medo, como os medos se manifestam, enfrentamento do medo, como lidamos com o medo, o campo emocional do medo, o chamado para o infinito, o humor da angústia, coragem para a angústia, tensão, possibilidades de relaxar, insegurança, encontrar novas seguranças, valores ameaçados, procurar novas certezas. Então, ao longo do livro, ela vai falar do medo que surge, por exemplo, de perder alguém, de não ser amado, de não ter o seu total desenvolvimento acontecendo. Gente, desculpa, tem muito ruído na rua, eu moro aqui em São Paulo numa avenida, não tem horário que a gente grave que não tenha muito barulho, me perdoem. Mas ela também vai lidando ao longo do livro sobre como a gente pode dialogar com essa angústia, com esse medo, como que a gente pode identificar esse medo e como a gente pode substituir, por exemplo, o medo por certezas, as incertezas por certezas, e isso diminui o medo, diminui a angústia. Enfim, é um livro bem interessante nesse sentido. Um dos pontos do livro que mais me chamou a atenção é quando ela trata do medo da solidão. E muitas vezes a gente está num relacionamento saudável, o outro nem pensa em nos abandonar, mas conforme o relacionamento vai evoluindo e aquela paixão inicial tende a diminuir e estabilizar, a gente pode começar a fantasiar uma série de medos desse abandono. Então, a gente pode ter medo de ser abandonado por um parceiro amoroso, afetivo, por um amigo,
por não ser o filho mais querido daquela família e talvez não ter todo o cuidado que um irmão, porventura, possa ter. Enfim, a gente tem uma série de medos de abandono que se refletem na nossa interação com o outro. E aí, na página 232, ela traz como ela entende que nós deveríamos encarar esse medo da solidão. O medo da solidão deve ser enfrentado. Então, talvez a solidão se torne um estar sozinho. Então, experiências positivas se expressariam em palavras como silêncio, concentração, autocontrole, autoconfiança. Se alguém enfrenta o medo, o ser real se revela por trás dele. É precisamente quando não fugimos da solidão, mas a suportamos, que tomamos consciência do que está dentro de nós mesmos. E isso não é simplesmente um vazio. Na minha opinião, a experiência do vazio é a defesa contra o medo da solidão. Mas quando vivenciamos o que está dentro de nós, desenvolvemos aos poucos a sensação de que não somos simplesmente dependentes de outras pessoas, que não estamos simplesmente à mercê de sua boa vontade. Sentimos claramente que nós mesmos também somos alguém. E na página 251, ela vai falar um pouquinho mais sobre a importância para as mulheres dessa construção de uma rede de apoio, não só familiar e amorosa, mas através de amigas também. Então ela diz aqui o seguinte: mulheres que têm melhores amigas estão menos sozinhas em situações estressantes, desenvolvem menos ansiedade e depressão e têm sentimentos de maior autoestima e competência. Para as mulheres, parece ser verdade que a autoconfiança não está relacionada principalmente à independência, mas à capacidade de saber a quem elas podem recorrer com confiança quando necessário. E aí, gente, eu não sei para vocês, mas acho que uma das piores coisas que tem na vida é você achar que não tem com quem contar. Outro ponto. Eu sigo uma pessoa no Instagram que faz um trabalho de autoconhecimento bastante importante, pelo menos eu gosto. E esses dias ela recebeu uma pergunta de uma queridinha dizendo o seguinte: o que faz uma pessoa aos 50 anos se jogar num novo relacionamento amoroso nessa altura da vida? E aí, gente, a minha primeira reação foi achar, ora, mas por que nessa altura da vida? Porque com 50 anos a pessoa ainda tem muita vida pela frente, se a gente olhar a expectativa média do brasileiro. Além disso, o homem é um animal relacional. É necessário para o homem se relacionar com outras pessoas. Pelo menos essa é a filosofia que eu acredito. Mas depois eu comecei a refletir que talvez o que ela quis dizer foi o seguinte: por volta dos 50 anos, a maioria de nós já construiu uma certa independência, inclusive financeira. O que faria alguém arriscar essa independência ou abrir mão dessa independência para estar com outra pessoa? E aí, gente, na página 243, a Verena ela vai falar um pouquinho do que pode conectar as pessoas. E não só pessoas a partir dos 50 anos, mas você, de repente, que já está num relacionamento há bastante tempo e está enfrentando aquele período natural em que o relacionamento já não tem mais tanta paixão, ele tem mais cumplicidade, mas talvez as pessoas tenham interesses diversos e isso causa um certo afastamento. Então aqui ela fala um pouquinho do que conecta as pessoas que já estão no relacionamento ou que vão começar um relacionamento. Essa terceira grandeza é muito importante. Podem ser crianças reais e concretas, então ter um filho, adotar um filho, ou interesses comuns, às vezes também uma causa comum. Aqui, quando ela fala de crianças, ela também não está falando só de criança real, ela pode estar falando de um projeto, né? Então pode ser um bebezinho, um projeto de trabalho, por exemplo, um hobby, um novo esporte que vai se praticar, enfim. E ela fala também, né, de ter uma causa comum. Esses dias eu estava vendo no Instagram um casal que se reuniu ali, se uniu após dos 50 anos, e eles conseguiram reflorestar todo um pedaço de terra bastante importante. Então ali é um exemplo de uma causa comum que uniu esse casal. Muitas vezes é também a sexualidade, especialmente quando ela é prazerosa e não problemática. A sensação desse terceiro, a sensação do criativo em uma relação, a experiência de algo que não podemos experimentar sozinhos, mas que só podemos produzir ou experimentar juntos. E ela vai falar muito dessa questão
de que boa parte da nossa criatividade é colocada em prática quando estamos dentro de relacionamentos, sejam eles amorosos, de amizade, familiar, enfim. Então, essa troca com o outro traz à tona a nossa criatividade, né? Não só sendo um artista, por exemplo. Outro ponto super interessante que a gente vai encontrar aqui no livro são os símbolos que suscitam medo e que são comuns a todos nós. Eu estou lendo aquele livro dos símbolos do Jung bem devagarinho, bem a conta-gotas. Se interessar, depois eu tento trazer uma resenha, gente, é impossível, mas depois eu tento trazer algum conteúdo aqui para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho sobre aquele livro. Me digam aí nos comentários se interessa. Mas enfim, e ela aqui, ela vai falar, por exemplo, da cobra, sonhar com cobra. Sonhar com cobra pode trazer um medo que a gente precisa enfrentar e que por alguma razão ele está inconsciente ou a gente não está conseguindo lidar com ele. E aí ela vai falando também de águas turbulentas. Então, de repente, você sonhar com um rio com águas volumosas, barrentas e que você tem medo de cair nesse rio. Isso também pode ser um símbolo do medo. E aí, gente, compartilhando com vocês, na minha fase de jovem adulto, ali por volta dos 20 e poucos anos, eu fui fazer terapia e aí numa pegada mais psicanalítica. E eu tinha um sonho recorrente. Eu sonhava com dinossauros. E eu lembro que quando eu contei isso pro psicanalista, ele até riu, né? Porque, de fato, eu levei de uma forma um tanto cômica. Porque eu ficava pensando assim, gente, como sonhar com dinossauros? E era assim, eu estava num lugar e os dinossauros andando por tudo quanto é lugar e destruindo tudo, e eu fugindo com a minha família e tudo mais, e era um sonho muito recorrente. E aí eu lembro que na época, como toda boa psicanálise, eles não ficam explicando pra gente as coisas, chegou um momento, né, porque eu sou uma pessoa muito concreta, eu preciso de muitas respostas, que eu disse para o psicanalista, olha, mas você precisa me dar um feedback, alguma coisa, é um horror vir aqui ficar falando e você só ouvindo e escrevendo e nada acontece. E aí ele me perguntou uma coisa, e já tinha um tempo que eu estava fazendo análise. Ele falou para mim, você ainda sonha com os dinossauros? E eu falei para ele, não. E aí ele falou assim, você não precisa saber exatamente o que está acontecendo na terapia, mas o fato é que aquele dinossauro era um símbolo, o símbolo do medo. Então, gente, às vezes sonhar com cobra nem sempre, por exemplo, eu que jogo tarô, nem sempre a cobra é algo que vai te causar alguma aflição, é algo que vem para te prejudicar. A cobra também troca de pele. Ela se autocura, então ela pode simbolizar outras coisas. Mas na maioria das vezes, sim, ela representa o medo. E às vezes, gente, eu sonho que eu estou numa casa e que de repente eu olho para o chão e tem um jacaré ou uma cobra, ou uma coisa ou outra, né? E quando essa cobra ou esse jacaré corre para debaixo do sofá e eu vou olhar uma casa mais antiga e eu vou olhar, tem um ninho de jacarés e de cobras ali. E eu fico tão aflita, mas eu consigo depois sair dessa casa. Outro ponto, durante muito tempo na minha vida, principalmente nesse período em que eu ainda estava casada e decidindo que movimento eu faria da minha vida, eu sonhava que eu estava caminhando por um lugar muito bonito e tinha um riachinho com água muito transparente, muito límpida, muito bonita, e que de repente aquilo virava um rio enorme, com águas muito turbulentas, sujas, e eu ficava morrendo de medo de cair naquele rio, mas de alguma forma depois eu conseguia voltar e eu já estava naquele riachinho de novo. E isso mostra, gente, que apesar do medo, eu criei mecanismos para me salvar. Então prestem atenção, inclusive, no sonho de vocês. Vocês sempre acordam no meio daquele medo todo, de forma quase a gritar de medo. Talvez vocês ainda não tenham desenvolvido mecanismos para lidar com esse medo. Agora, se o teu sonho, você encontra uma cobra, um jacaré, um dinossauro, como no meu caso, ou um rio turbulento, seja lá o que for que represente o medo para você de forma onírica. Mas se você consegue, apesar do medo, encontrar um ponto de segurança, ou ainda, né, tem gente que olha para uma cobra, para um jacaré no sonho e sorri, ou se imagina voando acima daquilo. Significa que se você ainda não encontrou mecanismos de lidar com o teu medo, você está bem próximo de conseguir.
E aí a Verena vai encerrar o livro falando da bravura perante o medo e da importância de construirmos serenidade como uma forma da gente ir lidando com os medos que vão surgindo ao longo da vida e que é super natural. Enfim, gente, é um livro que para mim foi super importante. Espero que de alguma forma eu tenha conseguido suscitar o interesse de vocês em dar uma chance para esse livro aqui. Reforço, a tradução poderia ser melhor, mas isso não estraga a experiência e não impede o conteúdo que precisa chegar, que ele seja entregue para você. Então, assim, se você tiver interesse, dê uma chance. É um livro que eu super recomendo e que, para mim, pelo menos, foi bem importante. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sou uma especialista da área, eu não sou psicóloga, embora eu estude psicologia e eu amo psicanálise. E agora eu estou numa pegada muito de ler tudo sobre psicologia analítica. Então, assim, a minha experiência lendo, sobre psicologia já vem de muito tempo. Eu sou Master Coach, então eu apoio pessoas na caminhada para atingimento de meta, seja de carreira ou de vida pessoal. Então, sim, preciso entender sobre pessoas, isso permeou toda a minha carreira. Eu já tenho mais de 20 anos de carreira em RH. Além disso, eu sou taróloga, enfim, né? Tem muita conexão com a minha vida, com o que eu acredito, com o que eu faço. Então, espero que de alguma forma eu também tenha suscitado algum interesse em ti. Se eu cometi alguma gafe por não ser especialista da área, me corrijam aqui nos comentários, vai ser super bem-vindo. E eu queria agradecê-los, pedir para que vocês deixem o like, compartilhem com outras pessoas, para quem esse conteúdo, inclusive, pode ser interessante. Se inscreve no canal e a gente vai se encontrando em outros vídeos por aqui.